conceito de modal rodoviário é um tipo de transporte de carga para longas distâncias, feito por meios terrestres como ruas, rodovias e estradas. Nesse modelo de transporte, são usados geralmente carro, ônibus e principalmente caminhões. E, e também é utilizado geralmente para curtas distâncias, para produtos com alto valor agregado e produtos perecíveis. Porém, possui um valor de frete mais alto do que o hidroviário e o ferroviário, por conta do que é usado pelos veículos como combustível no transporte, que é o petróleo. Hoje, essa forma de transporte de carga ainda tem grande expressão aqui no Brasil e é responsável por mais de 60% de tudo que é transportado aqui no país. Trazendo algumas características desse modal, a velocidade dele depende de alguns fatores. Diferente do modelo aeroviário, onde não existem interrupções, ou do modelo ferroviário, onde existem poucas interrupções, no modelo rodoviário isso varia de algumas maneiras diferentes. Podemos falar do limite de velocidade da pista, limite de velocidade do veículo, podemos falar das causas naturais, por exemplo, uma chuva forte ou uma tempestade, e também podem existir acidentes na pista que podem interferir na velocidade, entre outros fatores. Agora falando um pouco sobre a capacidade, ela também é uma variável. Ela varia conforme o veículo que está sendo transportado. Então podemos citar desde produtos transportados dentro de uma mesma região e que são pequenos, por exemplo, documentos, podem ser entregues de moto e também ganhando a velocidade de transporte, ou produtos que são de outro estado, onde geralmente são transportados através de caminhões, e esses caminhões também podem ter tamanhos diferentes, os quais a gente pode classificar eles como caminhões, quando são somente uma parte, a gente tem as carretas, quando são duas partes, a gente tem o bitrem, quando há duas ou três partes, e a gente tem o tremião, quando são três partes. Já na questão da segurança e da confiabilidade, são os fatores mais preocupantes desse tipo de modal. Por mais que no modelo aeroviário, se ocorrer uma falha, é quase certo que terá perca dos produtos ou de mercadoria, por exemplo, as chances disso acontecer são bem menores do que um produto transportado por uma estrada com condições precárias, por exemplo, onde a condição da pista pode danificar o produto, que ele pode ficar balançando ou se mexendo lá dentro de maneira indevida, além de risco de acidente de pista, de rodovia e roubo de mercadoria, que também ocorre muito facilmente nesse modelo de transporte rodoviário. Agora, pontuando algumas vantagens e algumas desvantagens desse modal de transporte, a gente tem no modal rodoviário algumas vantagens. Por exemplo, agilidade para a entrega de cargas em curtas e médias distâncias. O veículo se desloca até onde a carga está, diferente do que acontece com outros modais, em que a mercadoria precisa se transportar até eles. A gente tem uma integração com todas as regiões e estados do país. Entrega do produto é feita diretamente no ponto especificado, seja na casa do consumidor ou em empresas. E também, a operação do transporte rodoviário pode ser feita 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque há acesso permanente e liberado em todas as vias. Agora, pontuando um pouco as desvantagens desse modal, a gente tem a capacidade de carga baixa em comparação a outros modais, alto custo de manutenção de veículos e rodovias, devido ao petróleo ser o principal recurso dos dois. Os fretes representam custos dúbios, podem ser elevados para as empresas e baixos para os profissionais de transporte da área. Os preços dos combustíveis pesam no bolso dos motoristas e empresas transportadoras e influenciam seus custos. Um maior risco de acidentes e roubos em relação aos demais modais, e os veículos promovem um grau elevado de poluição, impactando o meio ambiente. O transporte rodoviário no Brasil foi, e ainda é, o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas no país, que priorizou a sua construção para favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico e promover a entrada delas no país. A expectativa era estruturar o modal rodoviário a fim de proporcionar a construção polos industriais de automóveis no Brasil, com o objetivo de ampliar a geração de empregos, embora hoje as indústrias desse setor empregam cada vez menos trabalhadores em função das novas tecnologias fabris. Outra característica da implementação das rodovias no Brasil foi a integração das diferentes partes do território brasileiro, que concentrou seus investimentos nas regiões litorâneas. E esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital Brasília. A grande crítica a essa dinâmica questiona a opção por rodovias, algo não muito recomendado para países com larga extensão territorial, como o Brasil.
Em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção mais elevado do que outros meios de transporte, como o ferroviário e o hidroviário, além de um maior gasto com combustíveis e veículos. Em virtude dos elevados custos e da política neoliberal de redução de gastos públicos e investimentos estruturais, iniciou-se uma campanha de privatização das rodovias que encontrou seu auge na década de 90, mas que ainda ocorre atualmente através de concessões públicas. Apesar disso, a qualidade das rodovias no Brasil é bastante ruim. Além da larga quantidade de estradas não pavimentadas, elas oneram os gastos públicos, que muitas vezes não conseguem atender às necessidades principais, fator que não se modifica nem com as privatizações, uma vez que as concessões costumam ocorrer apenas com as estradas que já estão prontas e estruturadas. O material em deterioração dos veículos pode contaminar o solo e o lençol freático e contribuir para a proliferação de doenças, além da geração de grande quantidade de pneus, esses que por muitas vezes não são armazenados corretamente, resultam em problemas ambientais e também sociais. A emissão de poluentes atmosféricos pelos veículos é um dos principais resíduos gerados, ainda mais pelo fato de existir uma grande quantidade de veículos muito velhos, causando assim uma emissão ainda mais expressiva de gases poluentes na atmosfera.